Quanto tempo você tem realmente dedicado a Deus? 1 minuto? Um pensamento rápido? Uma oração apressada antes de dormir? Ou será que o barulho da vida tem falado mais alto que a voz dele? Talvez você esteja ouvindo isso agora em meio a um dia cheio, com a mente cansada, distraída, tentando encontrar um pouco de paz em meio a tanta coisa acontecendo. Mas pare por um instante e se pergunte: quando foi a última vez que eu fiquei em silêncio diante de Deus? Vivemos em um tempo em que tudo exige a nossa atenção. Notificações, conversas, compromissos, responsabilidades. E sem perceber, a mente vai ficando pesada, sobrecarregada, como se nunca desligasse. Mesmo quando o corpo para, os pensamentos continuam correndo, lembrando o que deu errado, o que precisa ser feito ou o que ainda falta conquistar. E é assim que a mente e a alma se desgastam em silêncio, porque a mente cansada não grita, ela sussurra. Ela se mostra quando você não consegue orar, quando se distrai com facilidade, quando sente que Deus está longe, mas na verdade quem se afastou foi o seu foco. A verdade é que Deus não deixou de falar, nós é que deixamos de ouvir, e não porque não queremos, mas porque o mundo aprendeu a fazer barulho demais. A voz de Deus é mansa, ela não compete, não grita, não força, ela sussurra no meio do silêncio. E é por isso que uma mente cansada dificilmente percebe a presença dele. Muitas pessoas acham que o descanso vem apenas do sono ou do lazer, mas a Bíblia fala de um tipo diferente de descanso, aquele que vem da presença de Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Note que ele não está falando apenas de cansaço físico. Ele fala de um peso que se carrega por dentro. O peso de pensar demais, sentir demais, se cobrar demais. Se o teu coração anda inquieto, se sua mente parece um quarto cheio de eco, saiba que Jesus entende. Ele também viveu o cansaço humano. Ele também precisou se retirar para lugares silenciosos, longe da multidão, para falar com o Pai. Em Marcos, capítulo 1, versículo 35, está escrito: "De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava." Até o Filho de Deus sabia que a alma precisa de silêncio. Talvez você esteja percebendo que a tua mente está assim, cansada, agitada, sem espaço para ouvir, mas ainda tem tempo para desacelerar, para deixar Deus reorganizar os pensamentos. E antes de seguirmos, deixa eu te lembrar de algo. Se em algum momento você sentir que os pensamentos negativos estão te sobrecarregando e te afastam da presença de Deus, há um vídeo aqui acima que pode te ajudar. Ele fala sobre o ensinamento que Jesus deixou para purificar seus pensamentos negativos. No final desse vídeo você pode assistir. Agora voltamos para a mente cansada. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo escreve algo essencial: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentai os vossos pedidos a Deus pela oração e súplicas com ações de graças." Perceba o que ele diz: apresentai. Isso quer dizer entregar. Entregar é diferente de carregar. Entregar é parar de tentar resolver tudo na mente e colocar nas mãos de quem pode trazer paz. A mente cansada quer controle, mas a paz vem quando aprendemos a abrir mão, quando paramos de repetir problemas e começamos a repetir promessas. Quando os pensamentos ruins insistirem, quando o barulho interior aumentar, faça o que Jesus fez. Se afaste um pouco, ore, fale com o Pai em silêncio.
não é fugir, é se reencontrar. A Bíblia não promete uma vida sem barulhos, mas garante que é possível ter paz em meio a eles. E essa paz não vem do mundo, vem do silêncio que Deus constrói dentro de você. Se até aqui essa mensagem falou com você, escreve nos comentários: eu quero descansar em Deus. A mente cansada é como uma janela aberta em dia de tempestade. Tudo que entra na mente faz uma bagunça. O vento das preocupações, o som das comparações, a chuva das emoções não resolvidas. E no meio desse caos, você tenta encontrar um canto seco para descansar, mas tudo parece molhado, tudo parece pesado. O que muitos não percebem é que o cansaço mental não vem de um dia ruim, mas de uma sequência de dias sem pausa. Dias em que você pensa demais e silencia de menos, em que tenta resolver o invisível apenas com o esforço humano. E isso esgota, não apenas a mente, mas também o espírito. Davi sabia o que era esse tipo de exaustão. Em Salmos capítulo 42, versículo 5, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Essa frase é o retrato de alguém que entende o que é falar consigo mesmo. Davi não estava louco. Ele estava tentando reorganizar os próprios pensamentos. Estava cansado, mas consciente de que o descanso verdadeiro não viria de dentro dele, viria de Deus. E talvez esse seja o teu ponto hoje. Você não está cansado do mundo, está cansado de si mesmo. Cansado de tentar ser forte o tempo todo, de pensar o tempo todo, de fingir que está tudo bem quando a mente grita por ajuda. Mas Deus não espera que você seja invencível. Ele apenas quer que você pare por um momento e permita que Ele fale. Em Salmos capítulo 46, versículo 10, Deus diz algo que parece simples, mas é profundo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se não é apenas ficar em silêncio, é cessar o movimento interno da ansiedade, é deixar de lutar contra o tempo, é entender que nem tudo depende da sua força. Hoje, talvez o maior desafio espiritual não seja crer, mas desacelerar. E sem perceber, muitos perdem a presença de Deus não por falta de fé, mas por excesso de ruído. O inimigo sabe que se ele não conseguir te afastar de Deus pelo pecado, ele vai te tentar afastar pela distração. E uma mente constantemente distraída é uma mente incapaz de ouvir a direção divina. Jesus viveu entre multidões, mas nunca deixou de ter momentos a sós com o Pai. Ele entendia o poder do silêncio. E se até Jesus precisou de pausas, por que nós achamos que podemos seguir sem elas? Em Isaías capítulo 30, versículo 15, está escrito: na quietude e na confiança estará a vossa força. Percebe? A força não está no barulho da tentativa, mas no silêncio da entrega. É nesse lugar interno, onde o ego se cala e o espírito escuta, que a mente encontra descanso. Mas para isso é preciso um gesto simples: parar. Parar de correr, parar de reagir, parar de fingir que está tudo bem quando a mente grita por ajuda. Mas Deus não vai te ajudar correndo. Ele quer te preparar para continuar, mas de uma outra forma. Então não tema o silêncio, mas dê o que Ele pede. Pare, ouça e espere. Não é fácil, porque a mente cansada é inquieta. Ela busca estímulo, busca som, busca respostas rápidas. Mas Deus trabalha devagar. E o tempo dele não é o nosso tempo. Talvez esse seja o maior aprendizado da fé. Entender que Deus não tem pressa, mas sempre chega na hora certa. Enquanto você se desespera com o agora, Ele enxerga o eterno.
E porque para você parece pausa, para ele é preparo. Então, quando o silêncio vier, não tema. Silêncio, às vezes, é o idioma de Deus. É quando ele te ensina sem palavras e fortalece sem explicar. Deus quer te ensinar a viver diferente, não reagindo ao caos, mas respondendo com calma. Não se afogando nas preocupações, mas descansando na confiança. Porque a mente cansada precisa de menos respostas e mais presença. Encontrar silêncio interior não é apenas desligar o som ao redor. É aprender a descansar por dentro, mesmo quando tudo fora continua em movimento. E a verdade é que isso não se conquista de uma vez. É algo que se aprende aos poucos. Em Hebreus capítulo 4, versículo 10, está escrito: aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas obras, assim como Deus descansou das suas. Isso significa que descansar em Deus é parar de tentar resolver tudo sozinho. É reconhecer que existe um limite para o que você pode fazer e que o resto pertence a Ele. Talvez o que esteja te cansando não seja a quantidade de tarefas, mas o peso de tentar controlar resultados, pessoas, tempos e respostas. A mente cansada é aquela que nunca desliga o modo resolver. Ela acorda tentando corrigir o que passou e dorme tentando prever o que ainda nem aconteceu. Mas Deus quer te ensinar a viver no agora. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. O cansaço mental muitas vezes vem de viver fora do tempo de Deus. Pensar demais no passado gera culpa. Pensar demais no futuro gera ansiedade. Mas a paz está no presente, onde Deus se faz presente. Quando Jesus caminhava com os discípulos, ele não parecia apressado. Mesmo sabendo da cruz que o esperava, ele mantinha um ritmo diferente. Ele sabia que cada passo tinha o seu propósito e que a pressa é inimiga da revelação. Deus não fala com pressa. E é por isso que a mente agitada raramente o escuta. Em Salmos, capítulo 23, Davi descreve o cuidado de Deus usando uma imagem de descanso. Deita-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Note as palavras, deita-me e mansamente. Deus não nos empurra ao descanso, Ele nos conduz. Mas para ser guiado, é preciso desacelerar. Muitas vezes, Deus tenta falar, mas nós estamos ocupados demais para ouvir. Oramos pedindo direção, mas não paramos tempo suficiente para escutar a resposta. Queremos a paz de Deus, mas sem abrir espaço para ela habitar. E é aí que entra a prática espiritual mais negligenciada da vida moderna: o silêncio. O silêncio não é vazio. O silêncio é cheio da presença de Deus. É nesse espaço quieto, entre um pensamento e outro, que o Espírito Santo fala ao coração. Foi assim com Elias, foi assim com Jesus, e pode ser assim com você. Mas o silêncio não se impõe, ele se constrói. E isso exige disciplina. Significa escolher parar, mesmo que o mundo te empurre a continuar. Significa desligar o celular, ficar longe das redes sociais por alguns minutos, respirar fundo e apenas estar diante de Deus. No começo parece estranho. A mente tenta preencher o silêncio com barulho, com lembranças, com distrações. Mas pouco a pouco, ela aprende que não precisa se defender. Ela pode apenas descansar. Há um detalhe interessante na vida de Jesus. Ele nunca fugia das multidões, mas sempre voltava para o silêncio. Após ensinar, ele se retirava. Depois de um milagre, ele orava sozinho. Após grandes momentos, ele buscava a paz. Isso mostra que o verdadeiro descanso não é ausência de atividade, mas presença de propósito. Você pode estar ocupado e ainda assim em paz, se o seu coração estiver no lugar certo. Mas também pode estar num lugar calmo e ainda assim perturbado,
se o coração estiver distante de Deus. Por isso, o descanso da mente começa com realinhamento interior. Não é parar o mundo, é ajustar a alma. É voltar o olhar para dentro e reconhecer o quanto você precisa da presença dele. Em Isaías, capítulo 26, versículo 3, há uma promessa preciosa. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Deus não promete ausência de problemas, mas promete estabilidade interior. É como se ele dissesse: enquanto o mundo muda, eu te mantenho firme. E é isso que a mente cansada precisa: firmeza, não perfeição. Talvez você esteja pensando: mas como manter a mente firme em Deus quando tudo à minha volta é instável? A resposta está na repetição. O descanso espiritual é fruto da constância. Quanto mais tempo você passa na presença, mais fácil se torna voltar para ela. E estar na presença não é apenas orar, é viver consciente de que Deus está ali, no trabalho, no trânsito, na rotina. É transformar o comum em comunhão. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, Paulo diz: pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Ele não está pedindo para você abandonar a vida terrena, mas para mudar o ponto de foco. Porque o que a mente observa, a alma sente. E o que a alma sente, o corpo reage. Por isso, quando a mente se volta para o alto, a vida toda começa a alinhar. O descanso vem quando a atenção se volta para Deus. Não é meditação vazia, é conexão viva. É lembrar que o Criador do universo também é o guardião da sua mente. E quando você entrega o controle, ele devolve a calma. E aqui está uma verdade simples, mas muito profunda. Quanto mais barulho você faz tentando ouvir a Deus, menos o ouve. Mas quanto mais você se cala, mais ele fala. E se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora no canal. O Espírito Santo não apenas te consola, ele te reeduca. Ele ensina a pensar diferente, a perceber o mundo com os olhos da fé. Porque às vezes, o barulho não está no ambiente, está na forma como você o interpreta. Uma mente cansada aumenta o que é pequeno, repete o que já deveria ter sido esquecido e duvida do que já foi prometido. Mas uma mente renovada enxerga o mesmo mundo de um modo novo. Ela aprende que o caos não é o fim, é o lugar onde Deus revela a direção. E é por isso que a Bíblia chama o Espírito Santo de Consolador. Ele não apaga o som do mundo, mas traz paz em meio a ele. A paz de Deus não depende do silêncio externo, mas da harmonia interior. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz não é ausência de problemas, mas presença divina no meio deles. Ela não elimina o barulho, mas faz com que ele não te domine. Então, o que fazer para manter essa paz quando a mente volta a se agitar? A resposta está em 3 atitudes simples. Primeiro, silencie com propósito. Tire alguns minutos do dia para estar com Deus sem pedir nada. Apenas ouça. Às vezes, o silêncio fala mais do que as palavras. Segundo, respire e entregue. Quando o pensamento te cansar, pare e diga: Senhor, isso é tua parte. Entregar é o antídoto do controle. Terceiro, alimente a alma. Leia a palavra, ouça algo edificante e se conecte com o que te aproxima do céu. A mente se cansa quando se alimenta só do mundo. E se ainda assim você sentir que os pensamentos voltam, que o cansaço reaparece, não desanime. Descansar em Deus é um exercício e a constância faz parte da cura. E se você ainda não assistiu ao vídeo onde fale como Jesus ensinou a purificar seus pensamentos negativos, ele está no finalzinho dessa reflexão. É o complemento perfeito dessa mensagem.
Porque antes de encontrar descanso, é preciso limpar o que rouba a paz. Deus quer te ensinar a viver com leveza. Não é sobre parar de pensar, é sobre aprender a pensar com Ele. É permitir que o Espírito Santo ocupe o espaço que antes era tomado pela preocupação. Em Salmo 62, versículo 1, está escrito: somente em Deus a minha alma encontra descanso. Dele vem a minha salvação. Esse somente é a chave. Porque o descanso não está em pessoas, em distrações, nem em soluções momentâneas. Está na presença de Deus. E quando a presença de Deus habita a mente, ela se torna refúgio. Então, se hoje você se sente cansado, se sente que há barulho demais dentro de você, faça uma pausa. Desligue o que distrai, respire e diga: Senhor, fala comigo no silêncio. E espere, porque Ele vai falar. Talvez não com palavras, mas com paz. Se essa mensagem tocou o seu coração e você quer aprender a viver com uma mente em paz, deixe aqui nos comentários: Senhor, acalma a minha mente. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal Vida Memorável e ative o sininho para continuar recebendo reflexões como esta, mensagens que restauram a fé, renovam o pensamento e fortalecem o seu relacionamento com Deus.